No conteúdo de hoje, a gente vai fazer a instalação da versão atualizada do nosso script de instalação automática das ferramentas como Evolution API, NHN, Typeboot. Também adicionamos agora a possibilidade de você fazer a instalação do Chatbot, tudo isso de forma automática, beleza? E o processo é bem simples. Primeiramente, você vai se conectar à sua máquina, à sua VPS. Nesse caso, eu estou utilizando aqui o próprio terminal do Windows, o CMD. Você já sabe como se conectar, tanto através do seu terminal Windows, como do Mobile Exterm. Uma vez que você se conectou com a sua VPS, seja utilizando o terminal do Windows, seja utilizando o Mobile Exterm, o processo aqui é o mesmo daqui para frente, beleza? Primeiro passo é copiar o conteúdo que vai estar disponível para vocês aí, o link do Git, do nosso repositório no GitHub. Esse repositório é um repositório privado, apenas vocês têm acesso a esse conteúdo. Uma vez que você copiou, vem no seu terminal, clica com o botão direito do mouse, ele vai colar esta informação e a gente vai clicar em Enter. Clicando em Enter, ele vai fazer o processo de clonar o nosso repositório, ou seja, ele vai pegar os arquivos que estão disponíveis no repositório e vai transferir para a sua VPS, para a sua máquina. Eu vou dar um Clear para poder limpar a tela novamente. Maravilha. Se eu der um ls, olha só, veja que já está aqui, ó, autoinstalador. Então, esse é o conteúdo que a gente precisa, tá? Então, aqui o processo de clonagem ele já aconteceu. Agora a gente vai seguir para os próximos passos, que é cd autoinstalador. Vai copiar a informação, volta aqui na sua máquina, botão direito do mouse, ele cola. Dando Enter, ele vai entrar dentro da pasta onde de fato está o script de instalação. Se eu der aqui um ls, veja que está aqui, ó. Tem um conteúdo de apoio e tem aqui o instalador.sh. Então, uma vez que a gente fez o processo de clonagem do repositório, acessou a pasta, agora a gente precisa dar permissão para que esse script ele possa ser executado. Então a gente vai voltar aqui no nosso conteúdo, no material de apoio, vem aqui, ó, copia a informação, chmod mais x, autoinstalador, né? No caso aqui não é autoinstalador, vai estar instalador.sh. Basta copiar e colar, repetir aqui o processo que está sendo feito, que você não vai ter erro. Vou clicar com o botão direito do mouse novamente, para ele colar a informação que eu copiei. Enter. Se eu der um ls, veja que agora ele está verde, ou seja, ele já tem autorização para ser executado. Vou abrir aqui novamente o meu material de apoio e agora eu vou de fato utilizar o comando de execução do script, que é o /instalador.sh. Volto aqui, botão direito, colei a informação, Enter e pronto. Veja que ele traz para a gente aqui um menu com algumas informações. Ordem de instalação recomendada. Tá vendo aqui essa informação? Ele está falando o seguinte: primeiro a gente instala o Traefik. O que é o Traefik? Ele vai funcionar como o sistema de proxy reverso. Então a gente primeiro instala o Traefik, depois a gente instala o Postgres e o Redis, e aí sim a gente passa para o processo de instalar as próximas aplicações. Então qual é o primeiro passo? É instalar o Traefik. Como que a gente faz esse processo? Você vai digitar o número correspondente à opção que você quer. Nesse caso é o número 1. Por que a gente montou o script dessa maneira, né? Você poder instalar separadamente as ferramentas. Porque tem pessoas que querem utilizar esse tipo de ferramenta, querem utilizar esse recurso para poder prestar serviços de instalação. Então, tem cliente que não quer a instalação do NHN, ou do Typeboot, ou do Chatbot. Ele quer a instalação apenas da Evolution API. Então, aqui vai seguir o processo. Vai fazer o processo de instalação do Traefik, do Postgres, do Redis, e instalar apenas a Evolution API. Se em algum momento quiser instalar alguma outra aplicação, é só executar novamente o comando de executar o script, vai aparecer o menu e segue o processo. Então, dessa forma, você vai ter maiores possibilidades de poder trabalhar com essa ferramenta. Então, ao invés de instalar tudo que o cliente não vai querer utilizar boa parte das ferramentas e acabar sobrecarregando a máquina, vai instalar apenas as ferramentas que realmente o cliente ou você deseja fazer uso naquele momento. Então, vamos lá. Dando continuidade, o primeiro passo é instalar o Traefik, que é o proxy reverso. Digita aqui a opção de número 1, dá um Enter, e aqui ele vai fazer o seguinte, ó, ele está solicitando a rede Docker, que ele vai utilizar para se comunicar com as aplicações, com as outras aplicações, que no caso é o Postgres, é o Redis, é a Evolution, e assim sucessivamente.
Essa rede aqui, a gente instalou ela, a gente fez o processo de criação quando a gente fez a instalação do Docker. Então você que fez lá o processo certinho de instalação do Docker, você já tem conhecimento que você criou a rede network underline public. No caso, eu criei a rede com esse nome. Eu também criei uma rede diferente chamada rede geral, só para exemplificar. Mas, de forma bem resumida, é você pegar o nome da rede que você criou lá no ato da instalação do Docker. Caso você não se recorde qual é a rede, você pode vir aqui. Nesse caso, eu vou dar aqui um Ctrl C para ele encerrar o script. E eu vou inserir a seguinte informação: Docker Network ls. Pronto, está aqui as minhas redes, olha só. Então, a minha rede network underline public, ela existe, porque eu criei lá no ato da instalação do meu Docker. Confirmei que a rede está criada, eu vou apertar a setinha para cima, ele volta ao comando anterior, que é o Docker network ls, setinha para cima novamente, ele vai voltando os comandos que eu tinha executado. No caso, eu vou executar aqui agora esse comando, o ponto barra. Não é obrigatório você fazer esse processo de clicar na setinha, né? Você pode simplesmente vir aqui e copiar a informação aqui referente ao comando que executa o script. Então a gente vem aqui, botão direito, colei, pronto. Ele vai abrir o menu novamente. Então vamos lá. Número 1, para poder fazer a instalação do Traefik, Enter. Ele pergunta qual é a rede. A rede que eu estou utilizando é a network underline public. Veja que aqui em Network eu coloquei uma letra errada. Porém, eu não posso movimentar clicando nas teclas para o lado. Ele vai inserir essas outras informações. Eu vou apagar tudo, reescrever manualmente, ou, como eu já tenho aqui, ó, ele salvo, e provavelmente você também salvou a informação da sua rede, a gente vem aqui e simplesmente cola. Pronto. Aí evita erros, tá? O próximo passo é informar o e-mail que a gente vai utilizar para o Let's Encrypt. Tá? Então a gente vai pegar aqui, pode ser qualquer e-mail, tá? Não tem problema com relação a isso. Eu vou pegar aqui esse e-mail, que eu vou utilizar para os próximos conteúdos. Vou dar um Ctrl C, né? Copiei a informação, vem aqui, botão direito do mouse, colei o meu e-mail. Vou dar Enter e ele vai fazer o processo aqui de criar o meu arquivo YAML, né, o meu arquivo Nano. Ele vai fazer o processo de preencher as informações que eu adicionei aqui de forma automática. Então aqui agora ele vai fazer o deploy da aplicação e ele está trazendo para a gente aqui um retorno, aguardando 15 segundos para a estabilização. Então a gente vai aguardar esse processo. Veja que ele trouxe aqui a informação que a operação foi concluída com sucesso, retornando ao menu em 3 segundos. Aí ele trouxe para mim aqui o menu novamente. Eu posso dar continuidade aqui no meu conteúdo? Posso. O Traefik ele sobe bem rápido, tá? Mas se eu quiser confirmar se minha aplicação realmente está rodando antes de fazer aqui o processo de continuar com as outras instalações e evitar dor de cabeça, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu posso digitar o 0, naquela hora eu dei um Ctrl C e fechei aqui o script. Eu também posso fazer isso digitando aqui o 0, que é a opção de sair. Digito 0, ele sai. Bom, e como é que a gente pode verificar se a minha aplicação já está rodando? A gente pode inserir o comando docker ps. Esse comando docker ps, ele tem a função de listar para a gente aqui os containers que estão em execução. Então aqui, ó, o container do Traefik, ele está em execução, eu posso continuar com as próximas instalações. Então eu vou voltar aqui, ó, setinha para cima. Eu gosto de fazer dessa forma porque facilita. Então eu não preciso ficar copiando e colando toda hora. Então vem aqui, Enter, abrir o menu novamente. Agora eu vou fazer a instalação do Postgres juntamente com o Redis. Então eu vou apertar Enter. Aqui ele novamente solicita a rede, né? Então a gente vai pegar aqui a rede que a gente criou, que é a network underline public. Copia aqui o nome da rede, vem aqui, cola, Enter. O próximo passo é você informar a senha do Postgres. Essa senha ela é muito importante, então você precisa armazenar, salvar essa senha em um local que você tenha acesso, para caso você queira em algum outro momento fazer uso ali do Postgres para alguma outra ferramenta, né, ou até mesmo para as outras ferramentas. Digamos que agora você vai instalar Evolution API e você só quer instalar o Typeboot ou o Chatboot em outro momento. Você precisa ter a senha do Postgres para você poder continuar o processo de instalação. Então você precisa salvar essa informação. Eu já tenho ela aqui. Então tá aqui, ó, Postgres 123.
Bem simples mesmo a minha senha, porque depois eu vou reinstalar esta máquina aqui. Eu vou resetar essa VPS. Então aqui eu posso clicar com o botão direito do mouse. Vou apertar Enter. E aqui ele está solicitando o seguinte, ó. Na senha do Postgres ele não mostra de fato, porque questão de segurança, tá? Mas aqui ele está solicitando agora a imagem que o Postgres vai utilizar. Se você não adicionar nenhuma informação de imagem, ele vai utilizar por padrão a imagem aqui do Astra Online. Por que a imagem do Astra Online? Porque já tem aqui o PGVector adicionada, tá? Então, para facilitar o processo, a gente está utilizando aqui a imagem do Astra Online. Então, aqui nesse caso, a gente vai manter essa imagem padrão, não preciso adicionar nenhuma informação, basta apertar Enter. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, usando a imagem padrão, que é a Astra Online /Postgres PGVector 2024. Bom, aqui agora ele está solicitando a imagem do Redis. Se você tem alguma imagem específica do Redis que você quer utilizar, você pode informar ela aqui. Caso você queira utilizar a Latest, que é a imagem mais recente, então basta apertar Enter. E ele vai fazer aquele mesmo processo que ele fez com o Traffic. Ele vai criar o arquivo nano, o arquivo YAML ali das aplicações, vai fazer o processo de editar com as informações que a gente inseriu, vai fazer o deploy e depois ele vai trazer para a gente aqui o retorno. Então veja que ele trouxe aqui, ó, Redis está rodando e o Postgres também, beleza? A gente aguarda os 15 segundos para ele poder estabilizar a aplicação. Depois ele nos retorna aqui, ó, operação concluída com sucesso, se tudo aconteceu bem. Bom, o que é que eu faço aqui? Eu gosto de verificar quando o Postgres ele realmente está rodando, porque eu posso achar que ele está rodando agora e fazer o processo de subir a aplicação da Evolution API e ela vai dar problema porque o banco de dados não está funcionando. Então aqui eu vou inserir o 0 para poder sair do menu, tá? E eu vou novamente, ó, Docker PS, para ver as aplicações que de fato estão rodando. E aqui, ó, o Astra Online refere-se ao Postgres, ele está rodando aqui o Redis também. Então eu posso continuar com a instalação das próximas aplicações sem dor de cabeça, beleza? Mas eu recomendo que você sempre verifique, pelo menos aqui a questão do banco de dados, para ver se ele já está rodando. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de você dar um Docker PS depois de fazer a instalação e ele não mostrar aqui, ó, o Astra Online, tá? Não mostrar aqui o que refere-se ao conteúdo do nosso Postgres. Não se preocupa, não é bicho de 7 cabeças, não. Espera uns 20 segundos, uns 30 segundinhos aí e repete o comando Docker PS para ver se ele vai aparecer aqui, beleza? Porque pelo menos nos meus testes aqui, o Postgres ele demora um pouquinho mais para poder subir a aplicação. Então isso é normal, isso pode acontecer com as outras aplicações também. Então basta você esperar alguns minutinhos, alguns segundos na verdade, espera alguns segundos, insere o comando Docker PS, verifica se está rodando, segue o baile, beleza? Bom, vamos lá. Mais uma vez a gente vai executar o script, basta vir aqui, ó, copiar o comando de execução do script, vem aqui e cola, dá Enter. Como a gente já está na pasta do script, né? Então é só inserir o comando que ele vai abrir novamente o menu normalmente, beleza? Bom, a gente já fez a instalação do Traffic, verificamos ele está rodando. Postgres, verificamos ele está rodando. Agora a gente vai fazer a instalação da Evolution API. Qual é o domínio que eu vou utilizar da Evolution API? O processo de criação do domínio, apontamento do domínio, você já sabe como fazer. Então você precisa criar o apontamento do domínio para suas aplicações. No caso da Evolution API, eu vou utilizar esse daqui, ó, evo.innovabust.shop. Vou abrir aqui uma aba no meu navegador, vou entrar com esse domínio e ele vai dar erro. Por quê? Porque a aplicação ela não está rodando. A gente não fez a instalação ainda. Foi só para vocês verem e confirmarem o processo de instalação do script realmente funcionando, beleza? Vou abrir aqui, ó, novamente, volto no meu terminal e vou seguir com o processo. Eu vou selecionar a opção 3 do menu, que é a instalação aqui, ó, da Evolution API. Então eu vou selecionar a opção 3, Enter. Ele novamente me pergunta qual é a rede. A gente sempre vai utilizar aqui a mesma rede que a gente utilizou no ato da criação ali da instalação do Docker e que a gente está utilizando na aplicação do Traffic, do Postgres. A gente vai utilizar a mesma rede sempre, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, network underline public. Enter.
Agora ele está perguntando qual é a senha do Postgres. Lembra que a gente adicionou aqui, ó, a senha Postgres 123? Por isso que você precisa salvar a informação da senha. Eu vou colocar aqui, ó, Postgres 123. Enter. Agora ele está falando o seguinte, ó, verificando e criando o banco de dados Evolution. Então, se o banco não existe, ele cria. E, de fato, não vai existir, porque a gente está fazendo aqui a instalação em uma máquina limpa. Beleza? Bom, aqui o banco de dados foi criado com sucesso. E aqui ele está solicitando a seguinte informação. A imagem que a Evolution API vai utilizar. A gente já mudou o script, já configurou para ele puxar a mais recente. Mas, às vezes, a mais recente nem sempre é a melhor opção, tá? Quando se trata de uma primeira instalação que você está fazendo, uma máquina nova, né? Aí sim, vale a pena, porque você já vai pegar para poder realmente testar e ver na prática. Mas, às vezes, você pode, em algum momento, querer utilizar uma outra versão. Então, nesse caso aqui, ele está puxando a versão 2.3.1. Mas para você, muito provavelmente, ele vai estar puxando a imagem lá teste. Se você quer utilizar uma imagem diferente, eu vou deixar o link para vocês lá no conteúdo de apoio também. Vocês vão ser redirecionados aqui até o repositório atualizado da Evolution API, que agora é o repositório Evo API Cloud, ok? Bom, aqui a gente tem a imagem lá teste 2.3.2. Como é que a gente pega aqui a imagem? Se você quiser, claro, utilizar uma versão específica. Caso contrário, como a gente já fez anteriormente no Postgres e no Redis, ele traz aqui a informação, ó, deixe vazio para usar a Evolution, que no seu caso muito provavelmente vai estar a versão lá teste. Então, nesse caso, eu poderia clicar apenas em Enter e ele vai utilizar aqui a imagem padrão. Mas eu quero utilizar uma imagem específica. Eu vou pegar aqui então a imagem, a mais recente, que é a 2.3.2. Eu vim aqui e copio. Depois da opção Docker Pull, a gente vem aqui e copia essa informação. Copiei, vou dar um Ctrl C, venho aqui, vou clicar com o botão direito do mouse. Veja que está aqui, ó, Evo API Cloud Evolution /API v2.3.2. Beleza? Bom, Enter. Agora ele está perguntando o seguinte: qual é o domínio que a gente vai utilizar para acessar a nossa aplicação da Evolution API? A gente vai utilizar o domínio evo.innovaboost.shop, que é o mesmo domínio que a gente utilizou aqui, ok? Venho aqui, botão direito do mouse, ele cola a informação e ele traz aqui, ó, um aviso, sem HTTPS. Não precisa adicionar essa informação porque no código do script já está inserido lá o HTTPS. Então você não vai inserir esse conteúdo aqui, ok? Apenas o domínio. Clique em Enter. Ele está perguntando a chave de API global da Evolution API. Eu vou colocar aqui para fins de exemplo, Evolution 25. Enter. Ele vai fazer aquele processo. Vai criar o arquivo nano, vai subir lá a stack, vai fazer a edição necessária e vai fazer o deploy da aplicação para a gente. Então a gente vai aguardar aqui o processo. Ele pede aqui, ó, 15 segundos, 3 segundos agora para ele abrir o menu novamente. E se eu quiser verificar se a minha aplicação já está rodando, é aquele processo. Vou clicar em 0 para poder sair do menu e vou selecionar o Docker PS para ver se a aplicação já está rodando. Ou eu simplesmente venho aqui no meu navegador, acesso o meu domínio. Nesse caso, ó, veja que ele deu erro. Tá? Ele deu erro porque a aplicação ainda não está rodando. Por que a gente fica frisando essa questão, né, de abrir o Docker PS para verificar? Porque tem pessoas um pouco mais leigas, tem pessoas que vai lá, vai tentar fazer o deploy da aplicação e já vai tentar acessar, vai dar algum tipo de erro, porque a aplicação não está no ar ainda, e vai achar que é um problema no script, ou que fez errado, e vai bagunçar tudo. Mas é tranquilo, galera. Ó, veja que eu atualizei a página, né? Na verdade, eu tentei acessar o domínio. Ele deu erro. Por quê? Porque a aplicação não tinha subido ainda. Agora já se passou alguns segundos. Vou atualizar novamente. E olha só. Pronto. Evolution API já está rodando. Beleza? Essa informação aqui é normal, tá? Ó, o status 200 significa que a aplicação está funcionando. Eu vou colocar aqui no final do meu domínio o /manager. E pronto. Já temos a Evolution API aqui. Vou colocar assim que eu criei. Evolution 25. Enter. E veja que ele está utilizando aqui, ó, a imagem 2.3.2 e não a imagem que estava no script nesse momento, que é a 2.3.1. Então, o processo de inserir a imagem é esse. E eu vou deixar para vocês aí os links, tá?
onde redireciona para as imagens de cada aplicação, para que vocês possam ir lá e pegar uma imagem que você queira utilizar com uma versão específica, não tem problema, ou utilizar na teste mesmo, que é a versão mais recente, que cada ferramenta já vai ter como configuração padrão, beleza? Bom, agora a gente vai fazer aqui o processo da instalação do Minion, porque a gente vai instalar o nosso Typeboot, e o Typeboot ele depende do Minion para poder armazenar as informações, como as mídias, como é a questão dos áudios. Então a gente vai fazer primeiramente a instalação do Minion. Se eu tentar instalar aqui o Typeboot sem instalar o Minion, ele vai trazer para a gente o seguinte retorno, olha só. O Typeboot é a opção de número 6, tá? Se eu clicar em Enter, ele traz aqui o seguinte, ó, o Minion não está rodando, ou seja, ele verificou, viu que o Minion não está rodando e que o Minion ele é uma dependência do Typeboot, o Typeboot depende dele, né? Então ele não vai permitir que você instale, beleza? Então a gente vem e instala o Minion, que é a opção de número 4. E aqui coloca a informação, né, correspondente ali à numeração no menu, número 4. Informe a rede, vamos pegar aqui a nossa rede, que é a Network Public, Ctrl C, botão direito do mouse, Enter. Informe a imagem do Minion. No caso do Minion, a gente já deixou para vocês lá a imagem um pouco mais antiga do Minion, não é a imagem lá teste, porque a imagem mais recente do Minion, ela não permite você criar o bucket. Na verdade, permite você criar o bucket, mas não permite você deixar aquele bucket público, não permite você fazer as configurações que a gente podia fazer anteriormente, beleza? Então, eu trouxe para vocês o script atualizado já com essa versão que possibilita você criar o bucket, você deixar o bucket público, ok? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, ele está puxando a imagem mais recente, né? E a gente não quer isso, a gente quer a imagem específica. No caso de vocês, a imagem já está específica, tá? Então basta apertar Enter, não precisa adicionar nenhuma informação aqui. Eu vou adicionar porque eu não estou utilizando, pelo menos não nesse script aqui, a imagem que a gente realmente recomenda fazer uso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a informação e vou colar aqui. Bom, e eu colei aqui, ó, o botão direito do mouse, colou a imagem que a gente vai utilizar, que é a mesma imagem que vai estar disponível para vocês no script que vocês vão instalar. Caso não esteja, se você olhar aqui, ó, a opção da imagem esteja dessa forma, aí você simplesmente copia e cola aqui assim como eu fiz. Vou deixar para vocês facilitado também, tá bom? Vem aqui, ó, Enter. Informe o domínio que a gente vai utilizar para o front-end do Minion. Bom, o Minion ele vai utilizar dois domínios, tá? Ele vai utilizar o domínio para o front e o domínio para o back-end, tá bom? Front-end é onde a gente vai acessar o Minion, vai criar o bucket de forma manual, vai deixar o bucket público. O back-end é um serviço interno do Minion. É através dele que o Typeboot vai se comunicar com o Minion, vai fazer o processo de subir as mídias, etc. Então a gente precisa ter dois domínios. Eu já tenho esses domínios criados, você precisa criar o seu. No meu caso, eu criei aqui, ó, o mi.inovabust.shop. Foi só domínios para fins de testes de conteúdo também aqui, né? Mas você vai colocar o nome que você mais acha que corresponde ali à tua aplicação. Eu coloquei aqui Mi, que vai funcionar como o front-end. Dá um Ctrl C. Venho aqui no script, colo, Enter. Lembre-se, sem utilizar o HTTPS. Agora ele está perguntando o domínio para o back-end, tá? Para a API do Minion. Então a gente vem aqui, selecionar aqui, vou selecionar essa outra opção aqui, que eu coloquei o MIA, tá? O Mi de Minion e A do API. Beleza? Então eu só criei aqui mesmo, só para utilizar no conteúdo, tá? Esses nomes assim, meio que aleatórios. Você vai colocar um nome que corresponde aí. Se quiser utilizar também o mesmo, não tem problema. Vou colocar aqui a informação, Enter. Agora ele está pedindo aqui para você informar o usuário do Minion, né? Ou seja, é o usuário de acesso que a gente vai utilizar para acessar tanto o back como o front do Minion, beleza? Se você não quiser utilizar nenhuma informação, eu recomendo que você salve isso aqui também, tá? Se você quiser utilizar um conteúdo diferente, tipo Minion 2025, salva porque você vai precisar quando você for fazer a instalação do Typeboot, beleza? Então nesse caso eu vou adicionar o Minion 2025. Aqui com relação à questão da senha, ele está trazendo aqui por padrão, tá? No username,
ele está trazendo o minion, é o padrão. A senha é o minion123. Então, se você quiser manter, basta apertar Enter. Ele vai fazer o processo de, como já tinha dito antes, criar o arquivo nano, subir ali a stack da aplicação, editar, fazer deploy. Tudo isso acontece de forma automática. Beleza? Quando ele faz o deploy, ele verifica, ele consta aqui que está tudo rodando, e ele continua e vai abrir o menu novamente. Beleza? Se der algum erro, ele vai exibir aqui também o erro. E em caso de erro, em caso de alguma dúvida, não tem problema, tá? Pode entrar em contato comigo lá que a gente vai dar o suporte bacana para você. Bom, e como é que a gente pode verificar se a aplicação está ou não rodando? No caso aqui do Minion e as outras aplicações, a gente pode testar diretamente acessando o site. Beleza? No caso do Postgres, que já é mais sensível, aí eu recomendo que você utilize ali um Docker PS para você verificar se realmente a aplicação está rodando antes de fazer a instalação das outras. Beleza? Mas, se eu quisesse verificar aqui também a questão do Minion, basta eu sair aqui na opção 0, saio, dou um Docker PS, se estiver tudo ok, volto, executo o script novamente, ele abre o menu e eu continuo. Né? No caso do Minion, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, o mi innovabust.shop. Se ele der algum erro aqui, é porque a aplicação não subiu. Tá? E aí eu espero alguns segundos e insiro a informação novamente. Beleza? Ou seja, eu recarrego aqui a página. Veja que ele já trouxe para mim aqui a interface do front-end do Minion. Então eu vou colocar aqui, ó, Minion 2025, que foi o que eu utilizei. A senha é Minion 123, porque eu utilizei a padrão. Login e pronto. Veja que está aqui, ó. A opção para a gente poder criar o bucket, as opções que referem-se, e a gente já vai aproveitar, tá? Aproveitar esse momento, porque aí a gente já vai fazer o bucket, a criação do bucket do TypeBoot. Então aqui, ó, uma vez que você acessou o Minion com a URL do seu front-end, fez o login, vem aqui, ó, na opção de bucket, create bucket para criar um novo bucket, e a gente vai dar o nome desse bucket de TypeBoot. Maravilha. Vou clicar na opção de create. Bom, nosso bucket aqui ele foi criado, beleza? A gente não criou aquela senha de acesso para poder inserir no TypeBoot, porque a gente vai utilizar o acesso padrão mesmo do Minion aqui, que é o meu usuário, Minion 2025, e a minha senha, Minion 123, beleza? A galera gosta de criar aquelas senhas lá, né, para questão de segurança. Aí fica a critério de cada um. Eu particularmente utilizo o padrão, ambos vai dar o mesmo resultado que eu espero, que é conseguir fazer com que o TypeBoot acesse o Minion e adicione as informações, beleza? Bom, então eu vou acessar aqui o meu bucket. A gente vai vir aqui, ó, na opção de acesso, aqui essa primeira opção que está private, a gente vai mudar e vai colocar ela como public. Vamos clicar em set e pronto. A gente já tem aqui o nosso bucket criado, ele está público. Podemos continuar com a instalação do TypeBoot. Então eu venho aqui, qual é a opção referente ao TypeBoot? É a de número 6. Então eu vou adicionar aqui o 6, Enter. Ele vai pedir a rede, eu vou colocar aqui network, underline, public, enter. Aqui ele está pedindo a senha do Postgres. Então, mais uma vez, salva a senha do Postgres em um local que você tem acesso. Eu consigo acessar depois na minha stack, ver o arquivo, caso eu tenha esquecido a senha do Postgres? Sim, e eu já trouxe conteúdos aí ensinando vocês como que faz isso. É bem tranquilo também, mas requer um pouquinho mais ali de trabalho, vamos colocar assim. Beleza? Então, se você quer simplificar o teu trabalho, simplificar a tua atividade aqui, salva as informações. Ok? Bom, a minha senha é a Postgres 123. Vou dar um Enter. Aqui ele está perguntando o seguinte, ó, informe a imagem do TypeBoot do Builder. A gente vai utilizar a versão lá teste, que é a versão mais recente. Vou dar um Enter, não precisa informar nada. Aqui ele está perguntando a imagem do Viewer. Vou dar um Enter. Também a gente vai utilizar a imagem mais recente. Se você quer utilizar uma versão específica, você vem aqui e cola a informação. O link para você ter acesso a cada aplicação vai estar disponível lá no conteúdo de apoio. Basta clicar, você vai ter acesso lá à página do Docker Hub e aí você pode copiar ali a imagem que você quer e colar aqui. Bom, aqui em informe o domínio para o TypeBoot Builder. O TypeBoot, o Builder, ele é o editor. Tá? Ele é o editor. É através dele que a gente vai criar ali os nossos fluxos. Então, para o Builder, eu criei um domínio chamado type.innovabust.shop. Você poderia ter criado qualquer outro nome.
botar no type boot ou painel, isso aí fica a teu critério. A escolha do domínio fica a critério de cada um, ok? Vou dar um Enter. Agora ele pergunta aqui qual é a imagem do viewer. O viewer é aquela parte onde a gente compartilha o nosso link com a Evolution API, que a gente compartilha o nosso link ali com outros usuários para poder testar o nosso boot, beleza? Então, esse domínio aqui é o responsável pelo viewer. Então, a gente vai subir o domínio boot.innovabust.shop. Enter. E aqui ele está falando o seguinte, ó, informe a chave de criptografia do type boot ou deixe vazio para gerar automaticamente. Bom, nesse caso, eu vou deixar ele gerar por conta própria, tá? Mas se você quiser gerar uma chave, você pode vir aqui e colocar, ó, gerador de senhas. Eu uso muito aqui o LastPass, tá? A gente vem aqui, ó, e coloca uma senha de 32 caracteres, desmarca a opção de símbolos e gera aqui a senha, tá? Fica aqui, ó, para ele gerando, você copia e cola lá, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar ele criar de forma automática. Para mim não tem problema não. Enter. Aqui ele está falando o seguinte, ó, informe o e-mail administrador. Então a gente vai pegar aqui o e-mail. Eu venho aqui, ó, eu tenho o meu e-mail aqui salvo já. Copiar, Ctrl C. Volto. Botão direito do mouse, ele cola a informação. O próximo passo é informar o usuário SMTP. Tá? Qual é o usuário SMTP? É o mesmo, né? Então a gente vai colar aqui o e-mail de novo. Enter. Agora ele está perguntando a nossa senha. Qual é a senha do nosso app do Google? Nesse caso a gente está utilizando aqui o domínio do Google, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui a minha senha. Ah, mas onde eu encontro essa senha? Já tem vídeo ensinando como que você faz esse processo, tá bom? Então vem aqui, ó, cola, Enter. Aqui ele está perguntando, lembra que eu falei para salvar a informação referente ao Minion, usuário e senha que a gente criou? Porque ele vai solicitar aqui, ó. Então, ele está pedindo o nome de usuário do Minion. O Minion é o Minion 2025. Qual é a senha? É Minion 123. Enter. Aqui ele está perguntando qual é o domínio da API domínio. Bom, essa aqui, lembra que a gente tem duas opções para acessar o Minion. A opção do front e a opção do back, né, da API. A API a gente colocou qual? A gente colocou o MIA. Ou seja, esse aqui é o domínio referente à parte do API do Minion. Tá? Então a gente vai copiar essa informação. Não é o MI. O MI a gente utilizou para acessar o front-end, que foi essa opção aqui, ó. Vendo? Tá aqui, ó, mi.innovabust. Se esse a gente utilizou para acessar o front-end, o outro é o da API. Então a gente vai utilizar o outro. Cola aqui, Enter. Ele vai fazer o processo, vai verificar o banco de dados. Né? Ele viu que não tem o banco de dados ainda, ele foi lá, criou o banco de dados, está fazendo o processo aqui de deploy da aplicação. E a gente vai simplesmente aguardar. Ele criou essa senha aqui, ó, de criptografia. Beleza? Vamos aguardar aqui o processo. Ele finalizar aqui esses 15 segundos, abrir o menu novamente, que aí vai dar o tempo, né, de realmente poder subir a aplicação. E a gente vem aqui, ó, qual foi o domínio que eu utilizei para poder acessar o type boot. Pelo menos ali a parte do editor, né, do builder. É o type.innovabust.shop. Vamos dar o Enter. Ah, deu erro. Aquele mesmo processo, a aplicação ainda está subindo. A aplicação ela pode demorar um pouquinho para poder realmente estar 100% ativa aí para você poder acessar. Então o que é que a gente vai fazer? Aguardar. E prontinho, galera. Demorou um pouquinho mais, mas aqui, ó, tá funcionando a aplicação. Por isso que eu digo, não se preocupa, não se desespera, é só aguardar. Aguardei, atualizei, tá aqui, tá funcionando. Agora a gente vai fazer a instalação das outras aplicações. A gente vai fazer a instalação agora do NHN. Então, qual é a opção do NHN? É a opção de número 5. Vou colocar aqui, ó, 5. Informe a rede, é a network, underline public. Enter. A senha do Postgres é o Postgres 123. No seu caso, é a sua senha. Aqui ele está perguntando a imagem que vai utilizar para o NHN. É a LaTeST, é a imagem mais recente. Vou dar Enter. Ele está verificando e está criando aqui o banco de dados. Criou o nosso banco de dados. Agora ele está perguntando aqui qual é o domínio que a gente vai utilizar
para acessar o editor do NetN. O domínio que eu vou utilizar para acessar o editor do NetN é o NetN editor.innovabust.shop. E aqui ele está perguntando qual é o domínio que a gente vai utilizar para acessar o webhook. Porque aqui a gente está utilizando um NetN um pouco mais completo, mais robusto. Né? Ele tem ali a sua parte separada para o editor, ele tem a parte separada ali para a opção do webhook, ele tem a sua parte do worker, beleza? Então a gente já tem aqui uma aplicação bem mais completa. Aqui eu vou utilizar o NetN web.innovabust.shop. Lembrando, tá? Esses domínios aqui você precisa criar, beleza? Então, se você não criou anteriormente, não tem problema, você pode criar agora. A diferença é que se você criar agora, eu recomendo que você espere alguns minutos, algumas horas até de preferência, por questão da DNS, né, para propagar a DNS, né, para o domínio realmente estar propagado na web e não ter nenhum tipo de erro, beleza? Então, eu recomendo que você crie com antecedência os domínios. Vou apertar Enter. Aqui ele pergunta o seguinte, ó, informe a chave de criptografia. O mesmo processo como aconteceu lá no Typeboot. Vou apertar Enter, ele vai criar por padrão. E a gente vai aguardar que ele subir. Tá? A aplicação do NetN também, ela pode demorar um pouco mais para realmente estar 100% online. Então você fez o deploy, aguarda, né? Espera aí alguns segundos, espera aí alguns minutos, para depois você tentar acessar a sua aplicação. Então eu vou esperar aqui um pouquinho e depois a gente dá continuidade. Bom, eu já esperei aqui alguns segundos. Eu vou tentar acessar a aplicação, tá? Qual é o domínio que eu preciso acessar para poder realmente entrar no NetN? É o NetN editor.innovabust.shop. Então, o editor é o que você vai utilizar para poder fazer o login, tá? O webhook ele vai funcionar de forma interna ali para a seção do webhook mesmo do NetN, beleza? Veja que ele trouxe aquele mesmo erro, como ele trouxe no Typeboot, como ele trouxe ali na Evolution API. As aplicações elas não estão no ar ainda, essa aplicação do NetN. Então a gente vai aguardar mais alguns minutos. Aqui a gente está fazendo a atualização, né, da página e veja que já temos aqui também o nosso NetN funcionando. É aquele processo. Fez o deploy, aguarda por alguns segundos, atualizou a página. Não está rodando? Espera alguns minutos. Depois você atualiza a página novamente. Pronto, a gente já tem aqui, ó, Evolution. Nós já temos aqui o Minion, temos o Typeboot, temos o NetN. Agora vamos fazer a instalação do Chatwood. Então, é a opção de número 7. Vem aqui, Enter. Ele está perguntando o nome da rede, Network, underline, Public. Ó, coloquei errado, a gente vem aqui e corrige, ó, Public. Peço que vocês prestem bastante atenção no que está sendo feito, tá? Cada detalhe, cada letra, cada informação que você está adicionando aqui, faça com atenção para que você evite dor de cabeça, ok? Bom, coloquei aqui a network. Aqui ele está pedindo a senha do Postgres, que é o Postgres 123. Ele está verificando, vai criar o banco de dados. Aqui ele está perguntando qual é a imagem a gente vai utilizar. No caso aqui ele também vai estar para vocês lá teste, tá bom? Se quiser utilizar uma imagem específica, aí você vai lá no Docker Hub, pega a imagem que você quer utilizar, adiciona aqui, tá bom? Então eu vou dar um Enter, vou deixar aqui a 4.0.1 mesmo. Ele está perguntando aqui qual é o domínio que eu vou utilizar para acessar o meu Chatwood. Eu vou colocar aqui woot.innovabust.shop. Pronto. Informe o nome da empresa. O nome da empresa vai ser Innovabust. Aqui ele está perguntando o domínio que a gente vai utilizar, né? O domínio vai ser esse aqui, ó. Ctrl C. Volto aqui, colo, Enter. Informe o usuário SMTP. Geralmente é o mesmo e-mail. Então eu vou colar, Enter. Aqui agora ele está solicitando a nossa senha SMTP, né? Que é justamente a nossa senha de app do Google. Tá aqui a minha senha, copiei. Venho aqui e vou colar a informação. Vou dar um Enter. Ele não mostrou aqui pra gente, né, a senha em si, mas ele colou a informação, beleza? Então aqui a gente vai guardar, ó. Fiz aquele mesmo processo lá de deploy, beleza? E agora a gente vai acessar o nosso Chatwood, beleza?
Vamos lá, ó. ut.novabust.drop. Bom, deu erro aqui, né? Aquele mesmo processo, né? A gente vai aguardar alguns segundos, alguns minutos para atualizar a página e tentar novamente. Bom, vamos atualizar aqui agora a página para ver se está tudo ok. E prontinho. O nosso chatbot ele também está funcionando. Ele está dando esse erro aqui, né? Essa mensagem, porque a gente precisa fazer um comandinho adicional aqui para poder subir o banco de dados, né? Preparar o banco de dados do chatbot. Eu venho aqui no meu terminal, eu vou clicar em 0, porque eu já finalizei as instalações. Ele vai me trazer aqui para interface da minha VPS novamente, tá? Eu vou dar um clear para poder limpar esta tela. E aqui no meu chatbot, eu vou inserir dois comandos, que é esse aqui, ó. É o docker exec -it, o nome do meu container, ou seja, o ID do meu container, /bin/hash. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui no meu terminal e eu vou colocar docker ps. Ele vai listar para mim as aplicações que estão funcionando. O chatbot está aqui, ó, em primeiro. A gente vai pegar o ID do nosso container do chatbot, do app do chatbot. Então tá aqui as informações, olha só. O que refere-se ao chatbot tá aqui, beleza? Então ele mostra aqui, ó. Deixa eu abrir aqui e expandir um pouco mais. E aqui, ó, expandindo, ele traz para mim, ó, o container ID e o nome do container, que é o chatbot/chatbot versão 4.0.1, e abaixo ele está mostrando aqui, ó, chatbot app, beleza? É desse aqui, ó. Então daqui para cima é o que refere-se ao chatbot app. Eu vou pegar então esse primeiro ID aqui. Eu seleciono ele, clico com o botão direito do mouse, ele copia essa informação, tá? Eu vou vir aqui nesse comando e eu vou substituir esse sinal de maior e menor. Eu vou apagar e vou colar aquele conteúdo que eu copiei. Seleciono esse comando aqui, Ctrl C, volto aqui, clico com o botão direito do mouse, ele cola a informação, vou dar Enter, ele vai abrir aqui dentro da opção do chatbot app, tá? Abriu aqui, a gente agora vai inserir esse último comando, que é justamente o comando para preparar o banco de dados do chatbot. Vou dar um Ctrl C, volto aqui, botão direito, Enter, e ele vai fazer o processo de preparação. Quando ele finalizar, ele vai trazer para a gente aqui uma mensagem de retorno. Pronto, ele já trouxe aqui, ó, a mensagem de loading installation config. Então aqui, em resumo, a instalação aconteceu com sucesso. Se eu voltar aqui no meu chatbot e atualizar a página, olha só, já temos aqui acesso ao nosso chatbot, beleza? Não, é um processo realmente bem simples de fazer, tá? Seguindo aqui o conteúdo do vídeo, passo a passo, recomendação, assiste a primeira vez, entende o que está sendo feito, né? Para você ter mais facilidade de lidar com as informações quando você estiver assistindo pela segunda vez, e realmente é onde você vai fazendo ali o processo passo a passo. Então assiste o conteúdo completo, entende o que foi feito, aí quando você assistir novamente, você vai assistindo e fazendo, porque aí você já tem essa informação e você já consegue lidar mais tranquilamente com isso, beleza? Então, de forma bem resumida, já temos aqui, ó, Evolution API funcionando, Minion, Typeboot, NetN e Chatbot 100% funcional, rodando na nossa VPS. A instalação aconteceu de forma automática, poucos passos que a gente tem que inserir aqui de forma manual. Então isso daqui vai facilitar demais o teu trabalho, vai poupar o teu tempo e vai te dar a possibilidade de você conseguir escalar utilizando esta opção de script para poder oferecer esse serviço de instalação automática para outras pessoas. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente sem problema nenhum, beleza? Então, no mais é isso, vamos para o próximo conteúdo.